A paz do Senhor, querido professor, aluno, e você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno frequente da EBD. Eu sou o irmão Cleanto, professor da classe de jovens aqui do Tempo Central da IADERN, e estamos aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, dirigido aí pelo pastor Reinaldo Odilo. E estamos aqui hoje iniciando mais um trimestre do ano de 2024, né? Já chegamos aí à metade do ano e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse trimestre inteiro, nós vamos falar sobre o profeta Daniel, esse jovem aí que é um grande exemplo de identidade cristã, de fé, de coragem e fidelidade ao Senhor. E no podcast de hoje, lição número um, tem por título Daniel, uma jornada de fidelidade. E falaremos aí mais especificamente sobre o livro de Daniel, sobre o contexto, sobre a relevância dele para os nossos dias e as suas peculiaridades também, né? O livro de Daniel, ele trata assim de temas muito relevantes como juventude corajosa, a vida acadêmica, política externa, acordos internacionais, batalha espiritual, profecia. É um livro assim recheado de coisas interessantes e que você, professor, vai poder tratar sobre elas, né? Discorrer sobre elas durante todo o trimestre. E para tratar desse livro tão rico, está aqui comigo os irmãos Samuel e Ayrton, a quem eu já saúdo com a paz do Senhor, meus amigos. A paz do Senhor, professor Cleanto, a paz do Senhor, professor Ayrton. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, para, junto com vocês, iniciar a análise desse trimestre, né, pela lição um. Tem um livro, como Cleanto já introduziu muito bem, um livro fantástico, para dizer o mínimo. Realmente será um trimestre riquíssimo para a honra e glória do Senhor e para o conhecimento de todos nós, professores e alunos, né? Que cada domingo seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, professor Cleanto, a paz do Senhor, professor Samuel. É uma honra estar aqui com vocês em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, né? Estamos começando o trimestre, como o irmão Cleanto falou, né? O ano já está correndo, né? Já está começando aí o terceiro trimestre do ano, então logo, logo também já estaremos entrando no quarto e assim findando o ano. Esse trimestre temos a honra, né, de falar a respeito desse servo do Senhor, desse jovem Daniel, que foi um exemplo daquela geração e a sua visão, né, futurista também nos ajuda muito em algumas questões atuais. Amém. E como objetivo dessa lição, nós temos entender o panorama geral do livro de Daniel, compreender o contexto histórico da vida do profeta e refletir a respeito da chegada dos jovens hebreus na Babilônia. E para iniciarmos, eu trago aqui a leitura do texto bíblico que se encontra em Daniel, capítulo 1, versículos 5 a 14. E eu pediria que o nosso irmão e professor Ayrton fizesse essa leitura. Caro professor, é importante, né, estimular os alunos a fazer essa leitura alternada, né, dentro da classe de escola bíblica dominical, para que de fato estimulem eles a leitura, né, embora está na lição, mas mesmo na classe é muito importante ler. Faremos a leitura da palavra do Senhor. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se chamavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, que hajas com os teus servos. Versículo 14, para concluir. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias.
Querido professor, nós vemos aqui em Daniel, nessa introdução, um dos pilares, né, da sua vida cristã, que é a sua fidelidade a Deus. Perceba de que na introdução desta aula e deste livro, né, que fizemos agora há pouco, a gente pode perceber o quanto ele não se deixou, né, contaminar pelo prazer, pelo manjar do rei. Pelo contrário, logo de início, ele confrontou aquelas pessoas a viver a sua vida de santidade. Tanto é que ele não concordou em participar, em comer do manjar do rei. E ali havia muitas belezuras, né? Muitas coisas que estavam ali para que ele pudesse comer, para que ele pudesse ter, mas ele continuou levantando, né, a bandeira da fidelidade a Deus. É importante ressaltar que no versículo que a gente leu, no trecho do versículo 8, diz o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, ele sabia que ele era diferente, ele sabia que ele tinha uma missão de trazer a diferença àquele povo, de fazer a diferença daquele povo. E como um servo do Senhor, né, que estava ali, mesmo que em outro lugar distante, mesmo que em outra situação, mas ele tinha a sua fidelidade arraigada no seu coração. E no versículo 9 diz: Ora, deu Deus a Daniel a graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem vive em santidade, né, e levantando esse primeiro ponto a respeito dela, na classe, podemos perceber, caro professor, e ensinar, passar para os nossos alunos, de que quem vive em fidelidade, quem vive em santidade, Deus dá graça, né? Deus dá misericórdia, Deus dá ousadia para que aquela pessoa possa, sim, enfrentar com autoridade os seus adversários. E interessante que no versículo 10 diz: E o chefe dos eunucos disse a Daniel, né? Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Ou seja, ora, foi o rei que mandou vocês comerem, né? Existe uma ordem do rei para que vocês possam se deliciar com as coisas aqui do palácio. Mas mesmo assim, eles não quiseram se contaminar. E no versículo 12, para encerrarmos esse comentário a respeito da fidelidade, fala o seguinte: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Mais uma vez, né, ele põe à prova a sua fé, a sua fidelidade diante de Deus em não se contaminar. E mesmo assim que possamos, né, aprender com Daniel a viver a nossa vida em retidão, em fidelidade, passar essa ideia de fidelidade aos nossos alunos para que eles entendam que esse é o caminho para que o jovem, né, solteiro, o jovem casado, consiga seguir a sua vida diante de Deus em fidelidade. Amém, professor Ayrton. É verdade, muito bem explanado, né? Essa coisa da santificação é algo muito vívido na vida de Daniel e enquanto você lê o livro, a gente consegue perceber isso em várias etapas, né? Ele mesmo era um jovem que orava 3 vezes ao dia ali no seu quarto, né? O livro vai tratar sobre isso quando o decreto é promulgado ali pelo rei Dario, né? A respeito de não orar a outro Deus e a Bíblia vai relatar que ele orava lá 3 vezes ao dia em seu quarto todos os dias. Então Daniel era alguém que buscava sim a santificação, de fato, né? E eu queria trazer aqui algumas características sobre o livro de Daniel, né? Já que a gente está falando de uma aula de número 1, uma aula introdutória, que vai contar a história, né, do profeta Daniel e trazer vários acontecimentos que perpassam ali aqueles 12 capítulos. Eu trouxe algumas curiosidades rápidas aqui. E a primeira delas é que o livro de Daniel, ele é um livro histórico e profético. E alguém até já disse que ele descreve o passado, interpreta o presente e descobre o futuro, né? Apesar de ser um livro profético, ele é diferente dos demais, porque a gente está acostumado a ver as mensagens proclamadas em nome do Senhor, né? Mas no livro de Daniel não contém essas mensagens proclamadas em nome do Senhor, como nos demais profetas. E uma outra curiosidade é que na Bíblia hebraica, né, na divisão do cânon, você vai ver que Daniel ele não está junto aos profetas, mas junto aos escritos, como diferente da nossa Bíblia em português, né, que ele está dentro do rol de profetas. E um outro ponto curioso também sobre o livro é que ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. O próprio autor da lição ele vai citar isso aí. Mas talvez o aluno se pergunte, mas por quê? Né? Ou alguém que já faz um tempo ali que não lê Daniel não vai lembrar das 70 semanas, né, das visões de Daniel. E, de fato, o livro de Daniel e Apocalipse, ele possuem ali muitos pontos em comum.
Eu trouxe aqui alguns desses pontos que o comentário bíblico do Beacon, ele cita. E um deles é o choque de forças em uma escala cósmica, a ênfase acerca do fim dos tempos que aparece nos dois livros. Muitas das imagens simbólicas de Daniel, elas estão refletidas no livro de Apocalipse. Os animais com chifres em Daniel, que representam poderes terrenos, né? Eles encontram ali o seu correlativo no livro de Apocalipse, né? Temos também lemos também em Daniel a respeito dos tronos e do trono em que está assentado o Ancião de Dias, né? Que aí é o nosso Deus Pai. E ambos os livros, eles retratam o clímax da história. E quando o reino dos homens se submetem ao reino triunfante e eterno de Deus. Então, há de fato essa semelhança entre os livros e isso justifica essa nomenclatura que ele recebe, né? A autoria do livro, né, falando aí sobre a autoria, é o próprio Daniel. Não obstante que nos últimos anos alguns autores tentaram atribuir o livro a um outro autor, um autor desconhecido que viveu ali entre 175 e 169 a.C., mas é bem consolidado entre judeus e cristãos que Daniel é de fato esse autor, né? Você lendo o texto bíblico, você vai perceber em vários pontos que o texto ele é atribuído diretamente a ele, a Daniel, né? Você tem ali o uso da primeira pessoa, do singular, como passagens que dizem assim, eu, Daniel, tal coisa, né? Entre outras passagens. E agora, para fechar esse tópico um que trata sobre o livro, pensando numa divisão aí esquemática, nós temos uma que é muito usual, que ela divide o livro em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, né, que vai relatar ali as histórias sobre Daniel e seus amigos, trazendo narrativas relacionadas às atividades de Daniel na Babilônia, durante o Império Neobabilônico, e o estabelecimento da Medopérsia ali como poder dominante no Oriente Médio. E a parte 2 que seria do capítulo 7 ao 12, que vai trazer as visões de Daniel, né, sobre Israel e o estabelecimento do reino divino. Então, eu quero já aproveitar e recomendar a você, professor, que apresente o esboço do livro de Daniel, que foi extraído do comentário Beacon, que está, inclusive, na nossa lição. A lição de professor, ela tem lá no tópico da introdução, ela tem essa divisão. E é bom que você apresente ao seu aluno para que ele consiga visualmente ver tudo que o livro de Daniel vai abordar ao longo desse terceiro trimestre de 2024. E agora já no tópico 2 que vai tratar sobre o contexto histórico, né, o contexto que envolvia ali o livro de Daniel, é importante mencionar que há muita coisa a ser dita, e aí já fica o desafio, né, professor, de você, como você vai organizar essas informações para trazer para o seu aluno. Eu já sugiro aí talvez a criação de uma linha do tempo, né, de um mapa que vai ligar, né, linkar todos esses períodos, né, para que o seu aluno consiga imergir na história e entender todo o contexto que envolve o livro de Daniel. E assim, eu trouxe aqui um breve resumo, né? Vou tentar trazer algumas informações en passant aqui sobre o livro e eu espero contribuir de alguma forma, mas já fica aí a tarefa de montar esse mapa, de criar essa linha do tempo para levar para o seu aluno na sala de aula. E o livro, ele vai começar com informações que nos remetem lá para o ano de 605 a.C., né? Nesse ano aí, o cenário político-militar da região Sírio-Palestina ele foi totalmente modificado, né? A vitória de Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele, sobre o faraó Neco, consolidou a Babilônia como uma nova potência mundial em ascensão. E aí, basicamente, né, fazendo aqui um breve resumo, você tem o Egito e a Assíria, que disputavam ali o domínio, né, eles estavam em conflito. E essa luta de conflito entre os dois, ela enfraqueceu tanto o Egito quanto a Síria. E aí surge a Babilônia, um terceiro personagem, que acaba se aproveitando desse enfraquecimento da Síria e do Egito, e ele toma aí o Egito vencendo o imperador Neco, né? Então a Babilônia foi quem ganhou com esse conflito aí, vencendo o faraó. Então, naquele mesmo ano, Nabucodonosor ele faz três incursões sobre Jerusalém. Na primeira invasão, ele leva os jovens cativos, e aí é entre esses jovens que está Daniel e os seus três amigos, né, o Ananias, o Misael e o Azarias, como o professor Ayrton já bem explicou, que depois tem seus nomes mudados, né, com o objetivo ali de incutir a cultura babilônica na vida daqueles jovens, né? O rei Nabucodonosor ele faz a mudança desses nomes, passando a se chamar, respectivamente, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E com eles ali, alguns tesouros do templo também foram levados, né, para a Babilônia. E aí já pulamos para 597 a.C., né, na segunda invasão. Ele levou aí mais cativos e o rei Jeoaquim rendeu-se sem resistência alguma. Ele estava reinando ali há cerca de 3 anos, porque ele tinha sido indicado por Neco, né, que era aquele faraó que foi vencido pelo Nabucodonosor, como a gente já comentou. E por fim, a terceira invasão, ela acontece em 586 a.C., né? Os exércitos do rei da Babilônia, eles saqueiam toda a cidade de Jerusalém e a Jerusalém, ela cai.
de vez, né? Eles arrasam com toda a cidade, destruindo inclusive o templo. E os filhos de Josias, né, entre eles o próprio rei Jeoaquim, eles não temiam a Deus como pai. Os reis, eles foram homens ímpios que não aceitavam ali, mas ouviram a palavra de Deus. Alguns profetas, sacerdotes se corromperam. Os profetas de Deus foram perseguidos, presos e mortos, né? Então, ao invés de haver ali um quebrantamento e arrependimento, o rei, os sacerdotes e o povo, eles endureceram ainda mais os seus corações. E a palavra nos diz que cada vez mais, a cada tempo que passava, a infidelidade deles aumentava, né? Então, nesse período, a Babilônia, ela se torna o maior império do mundo, né? A cidade é fortificada, com muralhas aí com 30 metros de altura, a literatura vai dizer, mais de 1.200 torres espalhadas pela cidade. Havia ali uma das sete maravilhas do mundo, né? Que era os jardins suspensos da Babilônia, que é algo assim que até hoje não se sabe se de fato existiram ou não, se era algo só que estava na imaginação ou se de fato foi constituído, né? E para punir o povo, né, agora dando um salto na história, para punir o povo por ter desprezado o Senhor, ele entrega Judá nas mãos de Nabucodonosor. Deus entrega Judá nas mãos de Nabucodonosor e Daniel deixa isso claro em sua palavra, né? É interessante que Nabucodonosor, ele é usado por Deus, mas não para proclamar a mensagem dele, mas para exercer juízo sobre o pecado, mesmo ele não sendo devoto do Senhor, né? E assim, professor, eu acho importante, né, esclarecer que Deus, ele só corrige quem ele ama. E aí você pode aproveitar esse momento da aula para falar sobre correção, para falar a importância de aceitar a repreensão do nosso pastor em relação a alguma atitude ou fala nossa, né? Também há amor na repreensão. E o nosso aluno, ele precisa entender isso. E a história de Daniel, a história de Judá em relação à Babilônia fala muito sobre isso, né? Que Deus, ele corrigiu o povo devido ali a toda a sua infidelidade e práticas que não agradavam a Deus. Amém? Amém, professor. E eu acho que, na minha visão, o livro de Daniel realmente é uma excelente oportunidade, como você falou, de explorar mapas, recursos visuais como gráficos, tabelas, linhas do tempo, principalmente, para que tanto o professor, mas principalmente o aluno se situe nessa cronologia, nessa história. É muito importante. Então, quem tem projetor, vamos começar a fazer slides. Quem não tem, trabalhar para imprimir esse material no A4, cartolina, fazer montagem com várias folhas, isso é definitivamente muito importante. Mas o livro de Daniel realmente é um livro singular na Bíblia e eu vejo muito essa trajetória, tentando aplicar assim para a vida prática, a trajetória do livro da história de Daniel como a tensão de se viver em um exílio, certo? É um livro que essencialmente narra a história de um jovem crente que é exilado de sua terra natal, da comunhão dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua igreja, da sua congregação, né? Ele se afasta do templo do Senhor e, e ele vai agora por essa caminhada na vida dele, esse pedaço, esse período da vida dele que dura 70 anos, exilado em uma terra distante, na, a quilômetros de sua terra natal, praticamente na outra ponta do crescente fértil, e passa por esse caminho com louvor. Tanto que o comentarista, no livro de apoio, faz a introdução à lição geral, né? Antes da propriamente da lição um ou do capítulo um do livro, ele vai fazer a introdução ao livro e chama Daniel de herói. De fato, não era um homem perfeito, perfeito somente Cristo, mas sim um grande exemplo, um grande modelo de vida cristã para que possamos espelhar até hoje a vida desse homem de Deus, desse jovem, especialmente, isso é uma característica importante de se ressaltar, porque para ele viver 70 anos exilado, ele chegou lá muito novo. E, de fato, é um exemplo especialmente para a classe de jovens, estudá-lo, estudar esse homem de Deus. Então, esse caminho do exílio, a gente vê que é um caminho que o crente, o jovem cristão, ele vai viver o tempo todo uma tensão entre lealdade à autoridade e subversão ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que Daniel é leal, recebe novo nome no palácio, ele ao mesmo tempo é subversivo e diz: olha, mas com relação à alimentação, tem uma outra proposta, tem um outro caminho. Ao mesmo tempo em que ele serve ao rei, seus amigos também, eles não se curvam diante das trombetas e afrontam o decreto do rei quando o tema é
a quem nós somos devotos e a quem devemos nossa honra e vida. Então, os jovens se tornam subversivos. Então, essa é uma tensão que permeia a vida essencialmente de todo crente, especialmente os jovens e talvez até mais no tempo presente, onde somos confrontados constantemente com nossa fé em questões essenciais e nós devemos, neste ponto, tornar-nos subversivos, mas sem, contudo, rebeldes. Não podemos nos tornar rebeldes. Nós devemos ser subversivos nos pontos essenciais, mas na maior parte do tempo, naquilo que não é afrontoso à nossa fé, nós devemos dar exemplo e ser leal e servir, inclusive, a Babilônia nesse aspecto, que os jovens serviam, porque estavam num contexto de conquista, vivendo em terra estrangeira, sob a autoridade de um novo rei. Para todos os efeitos aqui, em tempos presentes, é como se estivessem exilados em uma outra nação e tem um novo presidente com novas leis, um novo código civil, uma nova constituição, as coisas, as regras mudam. É, mas uma coisa não mudava: a fidelidade a Deus. E toda vez que as regras do novo rei confrontavam a regra do Rei dos Reis, eles deviam fidelidade maior à sua nação, que é a nação celestial. E de certa forma, nós somos esses peregrinos que Daniel e seus amigos também eram. E aí eu faço referência a 1 Pedro 2, versículo 11, na Almeida Revista Atualizada, está escrito: Amado, Pedro dizendo, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então ele já está apresentando um conflito cósmico onde todo crente está inserido, né, nessa batalha espiritual contra as paixões carnais que afrontam as leis do reino de Deus, que afrontam a nossa alma. Então, a gente precisa entender que o livro de Daniel nos transporta para essa realidade, através da história que ele narra, realmente de jovens levados cativos, que vivem agora no jugo de um novo rei, com novas leis e princípios, mas que em nenhum momento eles podem abrir mão daquilo que é essencial, a fé. Então, eu reforço esse ponto de lealdade e subversão que apresentam uma tensão constante na vida dos jovens e na nossa vida também. E, no outro aspecto, a Babilônia vai ganhar não só o contexto histórico, que foi muito bem apresentado da nação babilônica, foi profetizado esse exílio para o povo de Israel, e a Babilônia na Bíblia inteira ela vai tornar a ter essa conotação um tanto quanto negativa com relação a qualquer instituição que exija lealdade e redefina os conceitos de bem e mal. Então, no caso da Babilônia em si, em espécie, aqui na história de Daniel, a gente vê uma nação que restabelece alguns princípios que são frontalmente opostos aos princípios divinos. Nabucodonosor, em outro momento, e oportunamente as aulas à frente irão abordar esse tema, exige prostração, existe adoração, exige louvor aos jovens, e esses jovens resistem a esse decreto, são condenados à morte. Daniel, não no primeiro momento, mas depois, em um momento próprio, ele também ele é conduzido à pena capital, mas isso por não se curvar, por não abrir mão de sua fidelidade. E Jesus ele também ensina esse tipo de comportamento. Veja e perceba que quando ele diz que nós devemos dar a César o que é de César, inclusive as suas moedas, ao mesmo tempo ele também nos ensina e nos exorta que nosso coração, nossa devoção, nossa fidelidade também pertence apenas a Deus, e ele, inclusive, é perseguido e condenado também à pena capital por conta desses pensamentos para épocas subversivos, porque ele não se moldava à cultura padrão da época, não se moldava, e tanto, não só a romana, como também a religiosa judaica, farisaica propriamente da época. Ele não se adequava naquele molde, ele se apresenta como o Messias de Deus, mas não aquele que eles erroneamente esperavam, né? E esse contexto até de espera do Messias na plenitude dos tempos, aqui nessa época já começa a nascer ainda mais essa esperança, né? Porque perceba também que a história de Daniel, além de tratar sobre esse contexto de exílio, né, de a gente viver apartado da nossa pátria, de viver numa constante tensão entre ser leal às nossas autoridades constituídas e, ao mesmo tempo, subversivo quando essas autoridades confrontam o Rei dos Reis.
A gente também tem um contexto, uma narrativa nessas histórias, e até me apoiando aqui no que o comentarista citou da introdução do livro de apoio, que Daniel é um herói. A gente tem um arco desse herói. A gente tem a trajetória do herói na arte de se fazer roteiros de filmes e séries. E dentro dessa arte, né, de contar histórias de heróis, histórias heróicas, a gente tem na história de Daniel e diversos outros heróis um arco que se constrói de redenção. Basicamente, existe um momento de conciliação onde está tudo bem. Existe agora uma tensão que se estabelece através, no caso, de um exílio, certo? De um apartamento daquela comunhão original e a expectativa a se realizar na reconciliação àqueles status perdidos, aquela comunhão perdida no passado. Então, Daniel vive também esse arco de redenção. Ele espera, no seu aspecto micro, né? Então, ele experimenta, no seu contexto, um exílio de sua terra natal, especificamente, né, de Judá. Ele é levado à Babilônia e espera voltar do seu exílio. Espera que o templo um dia seja reconstruído, que a vida volte ao normal como era antes. E no aspecto profético de Daniel, as profecias dele ainda nos remetem ao contexto apocalíptico daquilo que nós vivemos também no nosso arco de redenção, né? Enquanto criação de Deus que geme e espera a redenção dos nossos corpos em Cristo, a gente vive o mesmo arco enquanto vivemos a tensão da lealdade e subversão. Então é um livro que, se a gente se propor a analisar ele com calma, com cuidado, a gente vai encontrar um assunto vastíssimo para explanação, para explicação em sala de aula e para que os jovens sejam principalmente edificados em cada conteúdo desse e possam aplicar dia após dia, entender que vivem numa Babilônia, não mais lá no Crescente Fértil, mas na Babilônia espiritual, no mundo secularizado de ideologias demoníacas, hedonistas, utilitaristas, relativistas. Então a gente vive hoje na Terra com a cabeça do reino dos céus. A gente faz em nossas vidas fazer valer a oração do Pai Nosso, que todos nós devemos orar, que seja feita a vontade de Deus, como é no céu, na terra também. E a vontade dele sendo feita na terra passa por uma vida proba, instruída em seus princípios, e que a gente possa transbordar a teologia que Deus dá aos nossos corações através da Bíblia. Não adianta a gente ir para a EBD todo domingo, não faltar nenhum dia de aula, mas não viver uma vírgula daquilo que é ensinado através da palavra de Deus. Então a gente precisa estimular que os jovens entendam esse contexto de Daniel, entendam essa visão ampla do livro de Daniel sobre todo esse arco que no fim é a nossa história também de viver com a cabeça do céu na terra, fazendo a vontade de Deus na terra, assim como é feita no céu. Então, essa é a missão cultural de cada jovem. A gente vai estudar mais adiante na aula 2 desse trimestre, como viveremos na Babilônia. Lição 3, conservando os valores e guardando a identidade. 4, uma firme decisão de não se contaminar. Então, você, professor, que vai ficar com a árdua missão de dar a aula 1, você precisa se aprofundar e preparar a sua classe para que eles criem uma expectativa ao longo do trimestre de viver essa guerra cultural, de viver o reino dos céus na terra. Não é que a gente vai viver um céu na terra, mas nós precisamos trazer os valores do céu na terra. É como se Deus poeticamente colocasse em nossos corações, determinasse: olha, vocês querem ser cidadãos dos céus? Pronto, eu darei a vocês a bênção de se tornarem cidadãos do céu, filhos de Deus, santos e perfeitos como Jesus Cristo. Vocês terão tudo isso, mas precisarão viver a vida terrena desejando isso com todas as forças. E só ao fim eu vou recompensá-los com isso. Essa é a minha promessa. Então a gente tem que continuar buscando, perseverando, dia após dia, assim como Daniel e seus amigos também saíram do conforto de suas casas cedo, mais cedo do que a maioria de todos os alunos que vão nos ouvir nos domingos, mas foram fiéis, tão fiéis, mas foram fiéis e exemplos de fidelidade que talvez a gente sequer conseguisse reproduzir se fôssemos nós em seus lugares. Então a gente precisa pedir a Deus essa graça que capacitou Daniel e seus amigos a permanecerem fiéis para que a gente possa alcançar também. Vamos estudar, claro, aprofundadamente. A gente vai se empolgando, né, professores? E já quer entrar sobre os aspectos devocionais do jovem, as orações que eles praticavam,
o ritmo, a forma como eles buscavam ao Senhor para se manter santo, mas vamos nos conter e reservar isso aí para cada aula, é muito importante. E já me encaminhando para as considerações finais, tendo em vista o tempo, que aqui é curto, mas eu quero fazer a leitura apenas de um versículo que se encontra em Colossenses capítulo 1, porque justamente ele traz essa ideia comunhão, exílio e reconciliação, que a gente encontra, por exemplo, rapidamente citando, em Adão e Eva, quando eles estão no Éden, o pecado separa eles dessa comunhão e eles esperam na descendência da mulher a reconciliação. Em José, quando ele vive na sua família, depois ele é exilado de sua família, vendido ao Egito, e é lá que ele se torna governador do Egito, se reconcilia com sua família para prover asilo e sustento durante o período de escassez. Povo de Israel, a gente já viu, eles vivem um momento bom com Davi e Salomão, vivendo ali bons momentos com Deus em comunhão, mas depois eles perdem essa comunhão. Fica até a abertura para os professores fazerem uma análise a respeito da cronologia dos reis de Israel e Judá. Isso é muito interessante entender essa dinâmica de bons e maus reis. E aí, de fato, o reino do norte ele é exilado pelos assírios, o reino do sul, como é o nosso contexto, é exilado pelos babilônicos, e eles vivem nessa expectativa da reconciliação original, reconstrução do templo, tudo isso é muito esperado, e ao mesmo tempo no encaminhamento desse Messias, né, que é culminado no nosso Senhor Jesus Cristo. E falando de Jesus Cristo, o filho pródigo é uma história também de comunhão, exílio e reconciliação. O filho pródigo na casa do pai, em comunhão plena com o pai e os irmãos. Depois ele pede a herança, desonra o pai. É como se ele dissesse: Pai, o senhor está morto para mim, porque só dá herança quem morre. Então me dê a minha parte. E ele vai para uma terra distante. Ele se exila. E aí lá ele se arrepende e volta procurando aquele amor incondicional e encontra esse amor incondicional do pai. Por fim, a redenção da criação, que essa é a nossa história. A gente busca a reconciliação com o Criador, a reconciliação plena, mas que foi separada e foi apartado de nós pela queda, e a gente tem a expectativa dessa reconciliação final. Então, eu quero encerrar lendo o versículo 19 e 20 de Colossenses 1, diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, aqui, Paulo aos Colossenses nos dá essa lição, que realmente em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas terrenas e as coisas espirituais, estão reconciliadas. É nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Então, irmãos, essa é a minha conclusão. Eu espero que as aulas, essa primeira aula e as próximas, sejam aulas abençoadas, que a gente possa se dedicar a buscar o Senhor em santidade, para sermos mais parecidos com Daniel e poder também estimular, desenvolver nos nossos alunos o interesse genuíno também de se tornar mais parecidos com Daniel, mais parecidos com Cristo e cada vez mais fiéis a Deus. Amém, professor Samuel, né? Depois que o professor Cleanto trouxe todo esse contexto histórico, né? E agora aplicado, né? Pelo senhor à vida de Daniel, a gente consegue entender de que de fato é uma lição muito importante. Vai ser difícil, né? Para o professor ali a cada domingo conseguir ter a sua palavra, né? A sua fala presa ao capítulo, né? É um livro que tem muita explicação. Uma lição vai se conectando com a outra, então acaba que fica muito difícil ali para o professor conseguir ter aquele tema e passar no domingo, mas é assim mesmo, né? Vamos devagar, anotando, compartilhando. Acho que tem o projetor, né? Que possa fazer slides, que possa atribuir situações ali que possa ajudar o entendimento, para que nem o professor se perca, né? Na explicação, e nem o aluno se perca no entendimento, principalmente nos dados, né? Nas datas que são bem próximas ali, os nomes diferentes, para que possa trazer ali alguma confusão. E já trazendo as minhas considerações finais, né, a respeito da lição 1, dessa primeira lição do nosso trimestre, eu acho interessante que o jovem Daniel, ele traz, né, toda a sua vida voltada para a santidade ao Senhor, como foi falado aqui, né? Não é fácil você sair da sua parentela ali cedo, né? Quase que criança, adolescente, estudiosos falam ali que era 14, 15 anos. Então, sair ali forçado, né? De todos os seus amigos, sua família, e ali você viver exilado, né? Por décadas, esperando alguma redenção, esperando uma saída.
e mesmo assim você viver toda a sua vida pautada a Deus. Então isso é muito importante o jovem, né, ter em mente que vale a pena ser fiel, vale a pena adorar o Senhor, vale a pena viver essa vida de santidade, que possamos ser, né, cada dia mais como Daniel, né, para que a gente possa atingir esse nível de fidelidade. Tem uma frase, né, do Spurgeon que fala a respeito dessa conexão, né, da oração como fruto, né, ou como meio da santidade, que eu gostaria de deixar também aqui, que fala o seguinte: deixe que o Deus de Daniel seja seu Deus no seu quarto de oração, e ele será seu Deus na cova dos leões. Né? Então, que possamos entender que é a oração que conecta a gente ao Deus de Daniel, e nas adversidades, como por exemplo na cova dos leões, né? O Deus que habita no nosso quarto estará lá também. Amém, professor Ayrton, professor Samuel. Você, professor, já tem aí várias ferramentas, né, de como abordar esse tema de domingo, né, nesta aula, que será abençoada, eu tenho certeza. E o livro de Daniel, ele tem aí uma mensagem ética clara para nós, para o nosso tempo, né? Ele nos mostra que podemos ser íntegros na adversidade e também na bonança. Foi bem abordado sobre o exílio e, de fato, há quem diga que para você testar a lealdade de alguém, para você testar, de repente, a humildade de alguém, tire essa pessoa da zona de conforto e exponha elas às adversidades, né? E Daniel é um exemplo disso. Ele foi exilado ali da sua terra natal e ele é colocado para viver diante de tantas adversidades ali do Império Babilônico. O profeta Daniel, ele é uma prova de que a Bíblia, ela é atemporal, né? Ela não se aplicava só no passado e hoje precisa ser readaptada, né? A palavra de Deus, ela não está limitada ao tempo. E a história do profeta, ela abre, como já foi bem conversado aqui, né, muitos pontos de conexão com esses temas de extrema importância na vida do crente, a fidelidade, a santificação, a conduta cristã, o bom testemunho, né? E você pode, professor, explorar cada um desses temas. Como já foi bem dito aqui, será um desafio não entrar nos temas das próximas lições, né, se ater somente aquele tema específico que o autor da lição determinou para ser a lição um, para ser a lição 2. Mas é um desafio, mas eu tenho certeza que o Senhor irá te ajudar, iluminar a sua mente e com certeza você dará uma aula abençoada. Então, em um mundo conturbado e afogado no pecado, precisamos nos lembrar de personagens como Daniel, que permaneceram fiéis diante das lutas e provações. E já também trazendo as minhas considerações finais, eu queria trazer uma dica pedagógica aqui, bem rapidamente, e eu vou compartilhar a tela para que os irmãos possam ver que se trata do Bible Project, né, o projeto Bíblia, que ele faz ilustrações de livros da Bíblia e ele traz aí alguns episódios mais importantes ou pontos que não podem passar desapercebidos pelo professor e pelo aluno na leitura daquele livro, né? E eu vou compartilhar aqui a tela para que você possa apresentar para os seus alunos. Bem, professor, como você pode ver, aqui a gente tem um esboço completo do livro de Daniel, né, passando ali por todos os 12 capítulos. Ele vai abordar aqui as principais histórias, os principais episódios, né? Você tem aqui a toca do leão, a fornalha ardente, né? O momento em que eles são ali levados cativos pelo rei da Babilônia, a parte do jejum das saladas, né? Você vai ver todos esses episódios bem explanados aqui de forma ilustrativa, né? A gente sabe que é um desafio hoje prender a atenção do nosso jovem. Muitas vezes ele está ali com sono ainda, né? Chegou cedo na EBD, dormiu tarde na noite anterior, ou ainda está ali querendo muitas vezes mexer no celular. E aí, quando você leva algo que chama a sua atenção, você prende ele e aí ele consegue agora já te dar mais atenção durante toda a aula, né? Alguns especialistas aí das palestras falam que você tem que prender a atenção do seu público nos primeiros 3 minutos. Então, você já podia começar a aula mostrando esse banner para que ele possa ver de forma ilustrativa tudo que nós trataremos durante esse trimestre. Então, aproveite esse recurso, querido professor. Para achá-lo é muito simples, basta digitar Bible Project no Google e aí você vai encontrar o site. Se ele já tiver no idioma de português, terá uma opção lá com banners e vídeos. E aí você consegue achar todos os livros, você escolhe de Daniel e faz o download gratuitamente, sem precisar pagar nada por isso, e levar esse recurso que eu acho particularmente muito interessante e muito chamativo, né? Para conquistar aí a atenção dos seus alunos e ele poder ficar conectado com você do começo da aula até o fim. Amém? Então, querido professor, desejo a você uma excelente aula neste domingo, que tenho certeza que o senhor se fará presente e os alunos irão aprender muito com aquilo que você vai levar para a sala de aula.
E eu queria aproveitar também nesse finalzinho para pedir que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, para que ele possa abençoar outros professores. Se for o caso, compartilhe no grupo da sua classe e também propõe um desafio nessa aula 1 para os seus alunos, para que eles possam ler o livro de Daniel durante todo esse trimestre. São 12 capítulos e 13 lições, então eles já estão com um crédito aí, que vai ser o crédito da aula 1 para eles não lerem. Mas a partir da 2, eles começam a ler, e se eles lerem um capítulo por semana, até o fim do trimestre, todo mundo vai ter completado o livro de Daniel, e eu tenho certeza que isso vai somar e muito ao entendimento da aula de vocês. Amém? Deus abençoe vocês e até um próximo episódio do EBD em Síntese Podcast.